Quantas vezes você já ouviu? Todo mundo faz isso. Isso é normal hoje em dia. Você precisa se contextualizar, você precisa aceitar que o mundo está num processo de mudanças e você precisa se atualizar. Estamos lendo o capítulo de número 14 do livro de Deuteronômio. E esse capítulo ele começa justamente nos ensinando que nós somos chamados a sermos diferentes. Ou melhor, você não é todo mundo. Pelo contrário, nós somos filhos de Deus. No verso 1 e no verso 2 do capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor, nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça como os outros povos fazem, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Aqui nós estamos falando de forma específica sobre o luto pagão, como as pessoas realizavam o seu luto e como Moisés está dizendo da necessidade de sermos diferentes como filhos de Deus, como povo de Deus. O povo de Israel estava cercado por outras nações. Cada uma destas nações tinha os seus deuses. Estamos vivendo numa época de um mundo politeísta. E quando eu olho para aquilo que Deus está ensinando no livro de Deuteronômio, que Jesus Cristo e que a igreja cristã começa no seu nascimento a enfatizar, fica a pergunta: que diferença estamos fazendo no nosso mundo, na nossa comunidade, na nossa sociedade em pleno século XXI? Olhando ainda para tudo isso, Deus diz, ou Deus mostra para o povo de Israel que eles são especiais, que eles foram separados para um projeto especial, para uma missão especial. Ser filho de Deus não significa que somos melhores ou piores do que as outras pessoas. Ser filho de Deus significa que fomos chamados para sermos diferentes e fazermos diferença na sociedade à nossa volta, na comunidade onde estivermos inseridos como igreja do Senhor. Fica novamente mais uma pergunta: você se sente como filho de Deus? Você se sente como alguém especial para o Senhor? Alguém que é amado, alguém que foi separado por Deus para uma missão especial? E quando eu começo a pensar em tudo isso, eu volto àquela ideia das pessoas se reclusarem no mosteiro. Não se trata disso. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Assim Jesus ensinou aos seus discípulos. Estamos no mundo para fazermos diferença neste mundo. É isso que Deus está dizendo a Israel, ali ainda, antes deles tomarem posse da terra prometida. Deus está dizendo: não se deixem contaminar pelos costumes pagãos. Viva o simples, tenha um relacionamento simples de intimidade comigo e vivencie experiências reais comigo. Quando eu olho para a Bíblia, a palavra do Senhor, eu vejo a Bíblia falando sobre tudo, sobre negócio, falando sobre desenvolvimento, falando sobre família, falando sobre a questão da autoestima pessoal. A Bíblia é uma enciclopédia de verdades que nos chama a grandes responsabilidades. Lembrem-se disso. A Bíblia é uma grande enciclopédia de verdades que nos chamam à responsabilidade. Então, voltando ao texto de Deuteronômio, voltando à Bíblia, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Isso há quase 2000 anos atrás, e isso continua vivo nos nossos dias. Vou ler o texto, Romanos capítulo 12, eu vou ler só o verso 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, Paulo está dizendo àquela igreja, está dizendo a mim, dizendo a você, não pegue os padrões do mundo, continuem firmes no modelo que Jesus deixou, caminhe com o Cristo, obedeça a palavra de Deus. E toda transformação começa aqui, na forma como você pensa, na forma como você olha o mundo à sua volta, na maneira do seu agir. O apóstolo Pedro também chama a atenção minha e sua a isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, nos versículos 9 e 10, nós temos um texto muito conhecido que diz assim: vocês são raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Deus não nos chamou para estarmos juntos e misturados, não. Deus nos chamou para, com propósito, fazermos diferença onde estivermos. Que tipo de diferença podemos fazer? Onde houver escuridão, que possamos estar levando a luz. Onde estiver havendo confusão, que eu possa estar apresentando a verdade, a direção, o caminho. Onde houver um vazio, que eu possa carregar aquele espaço da presença, da grande presença de Deus. Então, quando eu olho para o que a palavra do Senhor está nos ensinando hoje, se todo mundo está indo numa direção, pode não ser o caminho certo. Cuidado com a maioria. A maioria lá no deserto dos espias, 10 para 12, disseram que não era possível conquistar Canaã. 2 colocaram os pés em Canaã. A maioria, no dia do julgamento de Jesus, gritaram: crucificam, crucificam. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Você não é todo mundo, você é filho de Deus, você foi separado para uma missão. Então, não tenha medo de ser diferente e tenha muita coragem para fazer diferença, porque quem é filho de Deus não vive como todo mundo, vive para fazer diferença. Você sabe com quem você está falando? Está falando com o Filho de Deus. Você não é todo mundo. Então que você viva o seu dia fazendo diferença onde Deus está te colocando. Que Deus te abençoe.